Alô, meus amigos, estamos aqui para mais um Momento Democrático. O programa de hoje vai marcar o início de uma série especial sobre as eleições municipais que vão ocorrer no ano que vem. Vamos trazer vários prefeitos de municípios de São Paulo, principalmente do estado de São Paulo, para que debatam conosco as dificuldades das prefeituras, as dificuldades comuns dos prefeitos, as dificuldades particulares e também os seus sucessos, os seus projetos vitoriosos. Vou convidar vocês a, por favor, divulgar essa série, muito importante para que a gente esteja no ano que vem pronto para dar um bom voto para as eleições municipais. Meus amigos, hoje vamos iniciar essa série trazendo para entrevistar Rui Fávaro, prefeito de Dois Córregos. Rui Fávaro é um político do PSDB, começou na política muito cedo, trazido pelo seu avô, incentivado pelo seu avô, João Mazieiro, um dos principais nomes da política de Dois Córregos. Foi eleito vereador pela primeira vez aos 20 anos, renovou mais por 2 mandatos a sua participação na Câmara dos Vereadores, foi prefeito eleito em 2016 e reeleito em 2020. Portanto, é difícil a gente encontrar uma pessoa mais adequada para falar de município e políticas municipais para nós. Eu e o Ronaldo Bianchi saudamos o prefeito aqui em nome do portal RC1. E, prefeito, ao mesmo tempo que lhe dou aí a palavra para os seus cumprimentos aqui, a nossa audiência, prefeito, quais são aí as suas principais realizações em Dois Córregos? O que o senhor tem aí de bom para contar para nós? Deixar aqui minhas saudações a toda a equipe do Portal RC1, de forma especial a você, José Carlos, ao Ronaldo Bianchi, que já tivemos a oportunidade de estar aqui em alguns debates, inclusive sobre a reforma tributária. Para nós, estar aqui no quadro Fala Prefeito é uma responsabilidade muito grande, mas um privilégio, sendo que a gente cedia aqui o município de Interesse Turístico Dois Córregos, que tem a honra de ter o Portal RC1, que escolheu como sede aqui, junto com o aglomerado aqui, o Jornal Democrático, Rádio Cultura Regional. Então, a gente vive essa história aqui, muito bonita da imprensa. É um jornal escrito, que está em circulação há mais de 100 anos, que faz parte do grupo Portal RC1. Então, faz parte da história dos córregos e a gente divide informações de utilidade pública com a nossa população e toda a região através desse aglomerado de comunicação. Mas nós estamos aqui conduzindo esse grande município de 25 mil habitantes. A gente alcança em 2024 um orçamento previsto de 138 milhões de reais. Tem sido de forma muito assertiva conduzido aqui o orçamento participativo. Na última sequência aí que nós encaminhamos o projeto de lei da lei orçamentária anual para a Câmara dos Vereadores, nós fizemos 20 audiências públicas, ouvindo a população e daí realmente direcionando os recursos da forma que a população espera. E acho que isso fez com que nós conseguíssemos alcançar uma grande expectativa de toda a população que nos acompanha. Então, se perguntado para o nosso governo quais são as nossas expectativas, são as melhores. Hoje, o que a gente enxerga no cenário municipalista, essas supostas crises vividas em alguns municípios, em Dois Córregos a gente até convive bem com a perda financeira decorrente da transferência do Fundo de Participação dos Municípios, que já alcança 13%, embora exista o compromisso do governo federal em compensar os municípios, recompensar os municípios com essa perda verificada, mas aqui em Dois Córregos nós tivemos um crescimento de transferência de ICMS que já supera 10% também. Então não foi muito bem assim sentido essa perda decorrente da macro transferência de recursos federais. Na saúde existe um déficit que o município vem suportado. Na educação nós acampamos maiores responsabilidades.
já estamos fazendo segurança pública, mas alcançamos alguns índices de aprovação muito especiais, muito legais. Hoje nós estamos com 3 escolas em construção em 2 córregos, uma vai ser entregue no início do ano, a outra no meio do semestre e a outra com previsão de conclusão no final de 2024, mas preparando o município na área da educação para, inclusive, iniciar de forma a atender toda a demanda necessária de ensino em tempo integral. Hoje nós já temos o ensino infantil em tempo integral, mas nós vamos avançar principalmente do 1º ao 5º ano para as famílias que queiram deixar os alunos durante todo o período sobre o domínio das escolas municipais, vai ter essa oportunidade. E daí foram várias estratégias que nós viemos já preparando o município para isso ser uma realidade quando se torna obrigatória lá em 2025. Foi quando nós, na verdade, trouxemos material de apoio para os professores, material didático disponível para os alunos com kit escolar distribuído durante o ano letivo todo, uniforme, os nossos 3.200 alunos recebem uniforme, desde a camiseta até a meia e o tênis. Então, a gente foi vivendo essa uniformização, mas mais que isso, realmente a igualdade dentro das escolas, que em 2 córregos são 10 escolas municipais. Na saúde, nós vimos a necessidade de acampar a gestão praticamente direto da nossa Santa Casa. É o maior equipamento de atendimento da saúde. A gente tem lá mais de 5.000 atendimentos por mês que passam pela urgência e emergência, que passam por internações e que daí são realmente atendidos de forma de prevenção nas nossas mais de 6 unidades de saúde, mas renovamos a frota a ponto de dar tranquilidade no atendimento para quem precisa, inclusive, de atendimento fora do município. Na assistência, desenvolvemos programas que geraram a confiança da nossa população, fazendo chegar alimento perecível, frutas, legumes e verduras para mais de 500 famílias. Nós estamos falando de uma cidade de 25.000 habitantes, que 500 famílias, todo mês, recebem, além de quando precisa, a cesta básica, que é uma política assistencial existente em todo o município, aqui em 2 córregos, numa política de engajamento, a população realmente dá sua contrapartida de parcela. E daí eu vou encerrando aí esse meu entusiasmo de finalização de um trabalho de 8 anos em falar que a minha interpretação, a gestão que nós emplacamos durante esse período, ela busca realmente também que a própria população assuma a sua responsabilidade enquanto cidadão, que o servidor público seja mais produtivo. Por isso que a reforma administrativa, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, feita de forma muito correta, ela vai garantir a efetividade do serviço público. Nós precisamos de produtividade. Se trabalha 6 horas, tem que ser 6 horas de trabalho efetivo, para que isso possa transformar vidas, refletir em eficiência do serviço público. Se a gente trabalha 8 horas de atendimento de saúde, tem que ser de forma que a população seja cada vez melhor atendida. E daí nós criamos esse universo de uma boa gestão. Então, eu fui eleito com 20 anos de idade, como vereador, fiquei 12 anos na Câmara, depois tive o privilégio de estar aqui à frente da Prefeitura já 7 anos, se Deus me permitir, completar o 8º ano e daí concluir essa fase de trabalho. Tive a oportunidade de fazer especialização, é claro, em gestão pública e gerência de cidades na Unesp de Araraquara, na Faculdade de Administração Pública, porque entendo que gestores têm que ser bons políticos. E bons políticos têm que ser bons gestores. E daí, para assumir um compromisso com o povo, de ir em casa, buscando um voto de confiança, apresentando um plano de governo, o plano de governo de um bom político é um bom plano de trabalho para qualquer município. Então, a gente precisa ter as nossas mãos, é os nossos princípios, é os nossos objetivos, porque essa população confiou em um agente político que, claro, tem a responsabilidade de fazer uma grande equipe trabalhadora de desenvolvimento de políticas públicas, mas também cabe a nós nunca terceirizar uma responsabilidade que é do gestor, é dar direcionamento, é tomar
decisão, é ter a tomada de atitude na hora certa, e isso eu acredito que fez com que a gente saísse lá de 2017 para alcançar, se Deus quiser, 2024, com uma satisfação, mas com a perspectiva que nós vamos estar entregando um município muito melhor planejado, muito mais bem preparado, e prova disso foi a certificação do município de Dois Córregos como município de interesse turístico, fazendo receber recursos específicos para a infraestrutura turística. Prova disso é o ranqueamento que nos fez garantir a 12ª posição no selo verde azul, que é a que avalia políticas de preservação ambiental do governo do estado, entre os 645 municípios, de desenvolvimento rural. Dois Córregos, esse município que tem mais de 650 quilômetros quadrados de produção agrícola, hoje está em 13º na avaliação do governo do estado de São Paulo. Então, são alguns indicadores, algumas classificações que nos garante declarar que nós estamos realmente muito otimistas, que nesses 8 anos foi muito contributiva a nossa participação e a do nosso governo para, ao menos, preparar Dois Córregos para uma nova fase, que é uma fase que eu acho que a política vai viver, em que aquela que a população assuma a sua parcela de responsabilidade, porque às vezes é muito mais fácil você criticar o governo e falar que a responsabilidade do eleitor pode ser exercida só de 4 em 4 anos, quando não é verdade isso. A verdade é que o cidadão pode estar ativamente presente na vida de qualquer gestão participativa. Isso nas audiências públicas dos conselhos municipais, de gestão do Fundeb e tantos outros fatores que, se tiver a população ativamente participando, é possível disciplinar gestores não tão bem comprometidos. Então, o que a gente espera numa nova fase política do Brasil, do estado de São Paulo, e até aqui no nosso município de Dois Córregos, é a população engajada. É uma população que possa, na verdade, se capacitar para a vaga de emprego existente e não ficar chorando que está desempregada. Porque às vezes você quer uma vaga de emprego que ela não existe mais, mas existem muitas outras oportunidades que precisam ser abraçadas. E os municípios, as políticas públicas têm permitido para as pessoas que querem oportunidade se capacitar. E daí você vai, com certeza, encontrar espaço no mercado de trabalho. Então, é esse um pouco do que a gente tem tentado emplacar aqui na gestão nossa, no município de Dois Córregos, desde 2017. É um convencimento amplo dos 800 servidores públicos que estão aí envolvidos nas nossas gestões de cada secretaria. Eu entrei numa prefeitura que nós tínhamos 50 cargos comissionados. E hoje nós estamos caminhando para ter apenas 15 agentes políticos. Os restantes dos 800 funcionários só são pessoas efetivas. Então, eu defendo a tese de que o concursado tem que produzir. E realmente esse é a porta de entrada do serviço público. Tem que ter os agentes que auxiliam o prefeito a desenvolver as políticas públicas necessárias. Mas o serviço público ele tem que ser operacionalizado pelo servidor público. E olha que eu sou um prefeito que trabalha o dia todo dia. Mas, de qualquer forma... Você trabalha de dia, de noite e de madrugada, né, Rui? Só não trabalho mais, porque nasceu minha filhinha, já tem 2 anos e meio, e eu tenho que dedicar um pouquinho de tempo, porque senão eu vou me autopenitenciar de não dar atenção para ela. Mas eu, quando saí candidato, eu sou nascido em Dois Córregos, vi meu avô 2 vezes aqui dentro da prefeitura, em 2 mandatos como prefeito também. Meu avô não me viu prefeito, faleceu antes de eu chegar na prefeitura, mas eu realmente cheguei aqui com a convicção de que com trabalho é possível transformar as vidas. E acredito que eu vou deixar uma prefeitura com a certeza de que com trabalho é possível salvar vidas na saúde, modificar vidas na assistência social, no esporte, na cultura e transformar vidas na educação. Então, nosso investimento é pesado na educação, porque eu sou defensor de que uma sociedade alimentada, consciente, com discernimento e com paciência pode modificar o futuro da sociedade.
E aí, em Dois Córregos, aí na região, quais seriam as possibilidades de consórcios entre municípios que poderiam ser contemplados visando a melhoria da região, a melhoria regional? O nosso consórcio, como os outros, existem consórcios hoje muito bem ativos e a gente tem participado de discussões em alguns congressos de representantes de consórcio. O Sebrae também tem direcionado um determinado investimento para que os consórcios consigam legitimar. A ideia, na verdade, é fazer dos consórcios facilitadores das administrações municipais e fazer compras públicas coletivas, onde a gente alcance maior qualidade do produto ou da prestação de serviço e também uma economia, porque ao juntar 29 municípios que queiram comprar medicamentos, a gente, na verdade, oferece poder aquisitivo muito melhor para o município, porque nós teremos 29 entes atendendo às suas necessidades, quando poderia só o município fazer aquela compra e pegar um distribuidor que não um fabricante. Então, a ideia é a gente gerar economia com os consórcios, discutir políticas públicas com os outros entes, governo de estado e governo federal, e também ser novas alternativas de efetividade na vida dos municípios. Porque se a gente centraliza alguns processos junto ao consórcio, desafoga tantas outras necessidades que os municípios poderiam deixar de fazer e podem aproveitar todo esse trabalho do consórcio. Então, ao invés de você ter 29 trabalhos pulverizados, nós teríamos um único que serviria para 29. Prefeito, hoje nós estamos com uma importante dificuldade de recursos hídricos, né, no país inteiro. E o nosso governador Tarcísio agora quer privatizar a Sabesp, e nós sabemos que o seu município é autônomo, tem um serviço próprio, é uma autarquia e que funciona há muitos anos, né? Tá certo? Sempre foi independente. O que você acha da privatização da Sabesp e se isso melhora o seu desempenho na cidade e da região? Olha, como você antecipou, né? Dois Córregos tem essa história de realmente conduzir, embora é uma autarquia, mas então tem uma gestão muito próxima da prefeitura. O nosso sistema de água e esgoto, ele não é deficitário, por isso que ele se manteve nessas condições até hoje, como uma autarquia municipal. A gente consegue oferecer realmente um custo relativamente bastante acessível para a população, e isso fez com que durante até esses 7 anos, praticamente os 8, a gente não cogitasse na concessão desse serviço do município. Vi que vários prefeitos participaram do diálogo com o governo para discutir a privatização da Sabesp. E é o que eu estava antecipando aqui na minha fala inicial. Sei das dificuldades como gestor de um município de 25 mil habitantes em ter servidores produtivos. E isso faz muitas vezes a gente optar por alguns serviços que a gente acaba terceirizando. E daí tem o caso aí de uma privatização. Mas o governo do estado deve ter amplamente discutido essa situação e chegado na convicção que vai ser mais lucrativo para o próprio estado, e as garantias que a gente percebe que está todo mundo muito zeloso em tentar socorrer é de que o consumidor final não tenha reflexo para a produção de água ou para tratamento do esgoto. E parece que o governo, ao criar realmente a bandeira da privatização da Sabesp, busca criar mais efetividade, mais eficiência na prestação do serviço, que com certeza é garantir para as pessoas água tratada, esgoto tratado. E se está partindo para isso é porque o atual sistema está com problema de garantia, né? Aqui em Dois Córregos não é diferente. A gente percebe uma carência também de maiores investimentos. Tanto é que nós já estamos fazendo aqui a perfuração de mais um poço profundo,
concluímos a perfuração de um grande poço profundo no início de 2018 e agora estamos partindo para o segundo poço profundo, porque existe a expansão urbana, os planejamentos urbanos eles precisam ser novamente reestruturados, porque lá no passado pode ser que não foi tão bem feito assim, e a privatização com certeza vai garantir mais agilidade, vai garantir, penso eu, que depois de bem estudada, mais efetividade na vida do cidadão. Agora a gente precisa só realmente ter a certeza de isso não pode também onerar mais o cidadão. Se isso vai acontecer, se a gente vai ter realmente maiores investimentos, mais ágeis, porque obra pública nunca é na velocidade que a gente gostaria. E se a gente vai ter um sistema mais efetivo e que vai custar, no mínimo, o mesmo que já tem de custeio hoje, aí eu entendo que não tem problema nenhum de se efetivar. Mas a Sabesp estava presente em mais de 60%, 70% dos municípios. É uma decisão que tem que ser realmente muito debatida, muito certa do que está sendo feita, porque a abrangência e o reflexo da decisão vai ser no estado inteiro, né? Perfeito. Nós estamos chegando aí já no trecho final aí do nosso programa, da nossa entrevista, mas eu teria uma pergunta mais de caráter genérico. Eu li no jornal hoje que o Brasil acaba de aprovar mais a criação de outro município, então nós temos 5.500 e tantos municípios no Brasil hoje em dia. Eu não sei repetir o número exato, mas são mais de 5.500 municípios. Esse número não é exagerado, porque a gente vê, por exemplo, municípios que a arrecadação vai para pagar a Câmara dos Vereadores, vai para pagar a máquina administrativa, e não sobra dinheiro, não há recurso para nenhum investimento da prefeitura, não há nada. Esses casos a gente lê no jornal, a gente, quando tem contato com administrações municipais, a gente muitas vezes sente esse quadro na cidade. Como é que vê essa posição, esse problema do número de municípios e como é que poderia ser resolvido isso? Em 88 foi muito acertado o freio, o breque que provocaram de realmente não ter novas emancipações. É claro que a gente tem desejos, eu tenho aqui também o distrito de Guarapuã, um distrito maravilhoso, que tem escola praticamente em tempo integral, atendimento de médico e dentista 8 horas por dia. Lá a gente tem por volta de 1.200 habitantes. Para algumas pessoas, deveria ser um novo município. Mas eu, na condição de gestor, posso garantir que para o distrito e para Dois Córregos, realmente é muito importante ter essas medidas controladoras e falar, não, é um distrito e ele vai ficar ainda vinculado à sede do município, porque o custeio da máquina pública, ele tem um patamar que é inevitável. E você conceder novos municípios deve ter um regramento, com certeza, que a Receita vai autopagar esse custeio. Mas toda vez que a gente tem um desmembramento de um serviço, ele vai acabar custando mais caro, porque você tem alguns equipamentos que vão ser inevitáveis à criação, que vão ser obrigatórios às imposições. Então, mas não é muito comum a gente ouvir a emancipação de novos municípios, né? Então, se era 565, agora já passou com a sua notícia. Estou sabendo que o Brasil tem 5.566. Mas eu acho que você falou muito bem, e a preocupação do Matos é essa mesmo, ou seja, criar município para a federação continuar bancando é inaceitável, né? O que a gente via, e o Brasil é muito grande, é muito, muito, muito grande. O que a gente vê são questões políticas, né? Até mesmo quando nós tivemos a divisão de Estado, né? Era mais uma questão política do que administrativa, né? Mas se for os olhos administrativos... que melhorou, né? A divisão de Estado, no final das contas, foi boa, né? Mas sim, a criação de mais medidas assertivas, como pode ser o caso. Eu acho que hoje, se a gente emancipa
realmente algum novo ente, é porque foi muito bem estudado, existe eu não tenho essa certeza, que a Receita vai cobrir os custos obrigatórios e que isso não vai trazer nenhuma desvantagem nem para o município que teve o desmembramento e nem para aquele que foi desmembrado. É por isso que precisa até dessa... Eu sou confiante no sistema. Eu acho que os técnicos que a gente tem nos ministérios, no Congresso Nacional, por isso toda vez que a gente recebe uma lei que debate um piso salarial, eu nunca sou muito daqueles que ficam discutindo o que foi. Eu tento emplacar e honrar aquele trabalho que foi nos imposto do que ficar discutindo algo que... Porque eu acho que nada é, hoje no Brasil, a princípio, né, salvo o melhor juízo, nada é feito de forma sem muito propósito. Porque a gente tem tanto colegiado. Agora, essa é uma discussão mais longa, mas que seja muito promissora a vida desse novo município aí. Antes de você encaminhar ao final, pode fazer mais uma pergunta para o prefeito? Mas, olha, nós estamos em cima do tempo, mas vamos lá. Então, bem rápido, Rui, qual é o conselho que você vai dar para o seu sucessor? Olha, o conselho que eu dou para o meu sucessor ou para qualquer um que ingresse na política, seja como vereador, vice-prefeito, o prefeito, principalmente, e qualquer secretário municipal, é realmente disposição e disponibilidade de informação. Eu acho que qualquer agente político tem que estar bem informado. Isso requer constantes estudos, constantes diálogos, participar de câmaras técnicas que dê elementos de que a pessoa vá tomar uma decisão ou contribua para uma decisão muito sabedora do que está fazendo. E nunca não deveria existir político que, na verdade, e principalmente político gestor, de que fale, tomei essa decisão, mas não sabia que poderia acontecer isso. Eu penso que a minha vida administrativa, eu não agradei a todos, mas sempre tomei decisões, e eu até falo aqui, e não existe decisão que você precisa tomar agora. Toda decisão tem que ser tomada depois de uma noite bem dormida. Então, se o caso é de hoje, dorme, pensa, ou não dorme, fica pensando a noite inteira, mas deitado na sua cama, e no dia seguinte você realmente tem uma tomada de decisão, e daí você consegue realmente respeitar o anseio da maioria. Quem governa, quem representa o povo, nunca vai atender a expectativa de todos, mas tem que trabalhar, tem que direcionar para que a maioria se sinta bem representada, se sinta, ao menos, não desrespeitada. Perfeito. Prefeito, queria lhe agradecer muito a sua participação. Acho que foi um belo início aqui para a nossa série do Fala Prefeito. E a palavra é sua aí para suas despedidas. Não, agradecer vocês, Ronaldo, você, José Carlos, todo mundo aí que faz a equipe do Portal IC1. Hoje, essa TV web que está em circulação no Brasil todo, para nós motivos sempre de muita satisfação. O duro é vocês que me colocam nessa boca de sinuca falar sobre privatização da Sabesp, reforma tributária, reforma administrativa em 30 minutos, eu teria que ter estudado muito mais para sintetizar tudo isso. Mas também, aliás, ontem foi meu aniversário, viu? 17 de outubro, fiz 44 anos, já não sou mais criança, mas tenho muita coisa para aprender ainda. Mas, de qualquer forma, sou um municipalista, eu adoro o município de Dois Córregos, mas também sou defensor de gestão efetiva, gestão participativa como meio transformador de uma sociedade, e tenho tentado fazer isso nos últimos 7 anos. Espero que um dia a população possa reconhecer essa pequena parcela de contribuição que eu dei aqui na chefia do Poder Executivo do município de interesse turístico de Dois Córregos. Perfeito. Então, obrigado, prefeito, obrigado, Ronaldo, e obrigado a vocês que estão vendo aí o nosso programa. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau, bom trabalho para todos. Tchau.